Ezequiel 39 versículo 1 a 40 versículo 27. A queda de Gog. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rois, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel, cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão, de todo, as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças, farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. O sepultamento das hordas de Gog. Naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar, espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele, sepultarão a Gog e a todas as suas forças e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses, estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará, ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar, depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim, limparão a terra. O grande sacrifício do Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício, que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora, tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. A visão do templo. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês,
14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa e na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então, veio à porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largura, o espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados, o limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior, uma cana. Então, mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, o vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma, também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada, 13 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado, o espaço do outro lado, cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então, mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largura, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até aos pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até aos pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas com fasquias fixas superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte, para os vestíbulos, as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento feito no átrio em redor, defronte deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era par do comprimento das portas, era o pavimento inferior. Então, mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura, de 25 côvados. As suas janelas, e os seus vestíbulos, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente, subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava defronte tanto da porta do norte como da do oriente, e mediu, de porta a porta, 100 côvados. Então, ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento do vestíbulo, e a largura, 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o sul, e mediu, de porta a porta, para o sul, 100 côvados. Tiago 3. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também, com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Salmos 118 versículos 1 a 18. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Provérbios 28 versículo 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um, sábio e prudente, se faz estável a sua ordem.